Essa história aconteceu quando eu ainda estava no 9º ano. Eu estava a caminho de me tornar um aluno do ensino médio. Foi realmente uma das melhores épocas da minha vida. Eu tinha 1 mês e meio sem escola até que eu me tornasse oficialmente um aluno do ensino médio. Eu usei meu tempo principalmente me divertindo, dormindo ou jogando futebol com meus amigos. Na verdade, fiquei sozinho em casa por uma semana inteira, e meus pais acharam que eu poderia cuidar das coisas. Eu era um filho mais ou menos bom, e eles confiavam em mim. Além disso, eu tinha um celular, então se algo desse errado, eu teria um jeito de ligar para alguém buscando ajuda. Meu pai também me deu acesso a um dos seus cartões, caso eu ficasse com fome e não quisesse comer o que tínhamos em casa. Na verdade, eu estava animado por ter a casa só para mim. Algumas pessoas já me disseram que foi muito errado o que meus pais fizeram de me deixar sozinho por muito tempo, especialmente considerando que eu tinha apenas 15 anos. Mas eu não acho isso, mas o que importa. Não esperava que algo ruim acontecesse. Foi uma ocasião rara em que eles ficaram fora por tanto tempo. Na verdade, ainda moro com eles e agora já tenho 20 anos. Desde aquele dia, nunca fiquei sozinho em casa por mais de um dia. Na época, era uma sexta-noite, por volta das 10, quando ouvi meu telefone tocar. Tinha recebido uma mensagem de texto de um número desconhecido. Tudo o que eu disse foi um oi, respondendo e perguntando quem era. Foi quando imediatamente a pessoa da mensagem ficou raivosa e chateada comigo por não saber quem era. Eu me desculpei com ele, pensando que era alguém com quem eu era próximo. Eu havia comprado um novo telefone alguns dias antes, e perdi todos os meus contatos, então expliquei isso a ele, mas ele ainda parecia bastante chateado. Isso começou a me incomodar, e acabei pensando que era apenas uma brincadeira, então coloquei meu telefone no modo silencioso, e continuei jogando meu Play. Não tenho certeza de quanto tempo depois, provavelmente cerca de 5 minutos, eu diria. Ouvi bater na janela do meu quarto. No início, pensei que estava apenas imaginando coisas, mas decidi verificar quem estava lá fora, apenas por precaução. Abri a janela e olhei lá fora, mas não vi ninguém. Mesmo assim, eu não estava convencido. Eu tinha certeza de que ouvi uma batida, e comecei a ficar muito paranoico. Olhei pelas janelas das outras partes da casa, para ver se conseguia avistar alguém, mas novamente não havia nada. Não posso negar que senti um ar de estranheza, como se algo estivesse prestes a acontecer, como alguma coisa muito ruim. Peguei meu telefone para ligar para meu pai, e tinha várias notificações daquela pessoa que estava me mandando mensagens antes. Na mensagem mais recente, estava escrito: "Estou aqui". Não conseguia acreditar no que estava lendo, e aquilo tornou meus pesadelos e todos os sentimentos de medo que eu estava tendo realidade. Tentei ligar para minha mãe, mas percebi que meu telefone estava sem sinal, o que era extremamente incomum, pois eu tinha uma ótima conexão, assim como toda a minha família, especialmente em casa. Nunca tivemos problemas com isso. Nesse ponto, eu estava literalmente aterrorizado, e não tinha ideia do que fazer. Não tinha como entrar em contato com ninguém, e sabia que estava completamente perdido. Eu queria responder àquela pessoa, e pedir para me deixar em paz, mas obviamente não podia fazer isso, porque não tinha sinal. Eu estava andando de um lado para outro na sala de casa, quando de repente ouvi alguns barulhos vindos do lado de fora. Fui na direção de onde ouvi o barulho, que era no pátio dos fundos, e ouvi alguém gritando desesperadamente por ajuda várias vezes. Meu coração disparou no peito, e minha reação foi que isso era uma armadilha, considerando o tipo de pessoa que sou, e o fato de ter feito aulas de luta por anos e saber lutar. Eu queria me defender e proteger quem quer que estivesse potencialmente sendo machucado. Não vou mentir, eu realmente estava com vontade de acabar com quem quer que me assediava. Além disso, eu sabia que se não fizesse algo agora, algo horrível aconteceria de qualquer maneira. Então, fiz algo impensável, saí para o pátio dos fundos. Estava silencioso e só conseguia ouvir os grilos cantando. Esperei por um segundo e gritei: "Ei, quem está aí, não mexa comigo, cara, você não quer começar algo que não possa terminar." Quase imediatamente, houve uma luz extremamente brilhante piscando para mim de longe. Nossa casa está localizada em uma área bastante grande, e temos um quintal enorme, com muitas árvores. Quem quer que fosse, estava apontando a luz para mim, claramente tentando me irritar. A luz então começou a se mover em todas as direções, em um instante, se apagou. Os gritos recomeçaram, era a mesma voz implorando por ajuda.
Sabia que era agora ou nunca. Corri de volta para dentro de casa, peguei meu velho taco como arma, e voltei para fora em direção à mata, seguindo diretamente para onde vi a lanterna pela primeira vez. Meu coração estava acelerado nesse momento, pois não sabia o que esperar. À medida que me aproximava, minha ansiedade dobrava. Não conseguia acreditar que estava nessa situação, e tive uma sensação repentina de que o que eu estava fazendo era bem estúpido. Justo quando estava prestes a virar e voltar para dentro, alguém na floresta, que eu não conseguia ver, disse algo para mim: "Ei, aqui mesmo, cara." Estava tão escuro, que eu não conseguia vê-lo ou distinguir o que era, apenas podia ver as silhuetas escuras nas árvores ao meu redor. "Quem está aí?" perguntei. Foi então que a voz sussurrou, e me pediu para ficar quieto. Ele me pediu ajuda e disse que estava amarrado a uma árvore, e que alguém o havia sequestrado. Obviamente, isso me alarmou extremamente. No entanto, apesar de pensar que poderia ser uma armadilha, segui meu instinto de ajudar esse cara. "Ei, vai ficar tudo bem, mano, acalme-se. Vou ligar para a polícia. Apenas aguente firme." Foi quando ele começou a gritar comigo, basicamente pedindo ajuda imediata, dizendo que eu não tinha tempo. Ele disse que eu estava em uma situação muito ruim, pois só queria fazer a coisa certa. "Ok, estou indo." "Onde você está?" perguntei. "Estou bem à sua frente." "Continue andando em linha reta, já consigo te ver", respondeu ele. Meu coração batia a uma velocidade que não podia descrever, tanto que fiquei surpreso por não ter desmaiado. Todos os pensamentos que passavam pela minha mente me deixaram em pânico, e eu estava completamente adentrando a floresta. Olhei adiante após caminhar talvez por poucos segundos, e vi uma sombra escura que parecia uma pessoa, a cerca de 20 metros de distância. "Ei cara, é você?" perguntei, mas ele não respondeu. Fiquei em silêncio por um momento, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Se fosse ele ou mesmo se não fosse, eu estava em apuros, pois o homem que eu estava olhando, definitivamente não estava amarrado a uma árvore. Ele estava de pé e muito vivo. Em questão de segundos, a pessoa começou a correr atrás de mim. Foi exatamente nesse momento que eu comecei a recuar. Enquanto ele continuava correndo na minha direção, foi quando aos poucos, eu finalmente voltei à consciência, e saí em disparada até minha casa. De alguma forma, consegui entrar antes que ele me alcançasse. Fechei e tranquei a porta. Ele estava ali em pé, puxando a porta e tentando abri-la. Era um homem alto, usando uma máscara escura e segurando um martelo. Mal hesitei e corri para o meu quarto. "Eu sei o que você está pensando agora, porque eu não me defendi com o bastão. Originalmente esse era o meu plano, mas o que aconteceu depois, eu não sei." Eu estava absolutamente aterrorizado. Andava de um lado para o outro na sala, tentando novamente com o meu telefone, mas ainda sem sinal. Comecei a ter algum tipo de pânico, e comecei a gritar e bater no sofá. Estava extremamente irritado e cansado de ser a vítima. Quase fui para fora enfrentar o cara, mas escolhi uma abordagem diferente. Esperei pacientemente, e com certeza, após apenas um minuto, ele estava batendo na minha porta da frente. Corri até a porta e disse a ele: "Vai entrar, cara, veja o que acontece se der um passo dentro da minha casa. Com certeza você não sairá andando se fizer isso." Ele começou a rir. Eu fiquei em silêncio e voltei para o meu quarto. Os batimentos ficaram cada vez mais altos, ele começou a gritar. Eu não fazia ideia do que ele estava dizendo, mas acho que ele estava rindo de mim. Alguns minutos se passaram, e foi quando ouvi o vidro da janela da sala se quebrar. Me preparei e me escondi atrás da porta aberta do meu quarto, apenas esperando por ele. Comecei a ouvir os passos se aproximarem cada vez mais, enquanto ele percorria alguns cômodos da casa. Agora ele estava se dirigindo ao meu quarto. Apertei o bastão bem forte e fiz uma pequena oração. Ele entrou e consegui acertá-lo na cabeça, fazendo-o cair imediatamente no chão. Aproveitei para dar alguns golpes enquanto ele estava caído, para ter certeza de que ele não se levantaria tão cedo. Em seguida, eu corri. Corri pela estrada, até a casa de um amigo. Finalmente, quando consegui que eles atendessem a porta, expliquei o que aconteceu, e eles me deixaram usar o telefone e liguei para a polícia. Alguns policiais foram enviados até a minha casa, e outros para a casa do meu amigo. Em seguida, liguei para os meus pais, e eles se apressaram em voltar. No entanto, eles estavam a mais de 4 horas de distância, então demoraria um pouco até chegarem. Eu contei exatamente o que aconteceu para a polícia, e descobri que eu tinha dado fim nele.
Eu não sabia se ele estava morto ou não, até que o policial me disse. Eu estava preocupado em ter problemas, mesmo não tendo feito nada ilegal. Foi legítima defesa. A polícia me levou para interrogatório e, como era menor de idade na época, tiveram que chamar meus pais também. Sim, eu dei fim a um cara quando era adolescente, e isso mudou completamente a minha vida. Eu fiquei anestesiado, com medo e ansioso. Não consigo dizer quantos pesadelos tive com tudo isso. Já passou, e foi há anos, mas às vezes parece que aconteceu ontem, e eu revivo toda a situação direto, mas aconteceu, o que resta é seguir em frente.